Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, é muito prazer, eu me chamo Miriam de Oliveira e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu venho trazer para vocês o tutorial completo para vocês conseguirem fazer uma base oval perfeita, usando fio de malha, fio de poliéster, fio náutico. É a mesma técnica para usar qualquer tipo de fio, até mesmo os fios mais fininhos, desde barbantes a qualquer outro fio que você queira usar. Então, se você for iniciante no crochê, essa é uma aula especial para você. Eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar bastante. Se você não for inscrito ainda, já aproveita e se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim você vai estar me ajudando a divulgar esse trabalho maravilhoso e fazendo com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, se você gosta de crochê, gosta de artesanato, me ajude na divulgação dessa arte maravilhosa. Então, esses são os materiais que eu utilizei. Apenas fio de malha da sua preferência. Não vou falar aqui espessura, gente, porque eu nem lembro. Não tenho mais o rótulo desse fio. Eu usei apenas para fazer a demonstração dessa aula para vocês. Eu sei que é um fio residual, porém você pode estar fazendo com fio premium. Assim como eu disse para vocês, qualquer fio vai dar certo usando essa técnica. E olha só que trabalho maravilhoso essa base. Utilizei também uma agulha de número 7, pois ele é compatível com esse fio. Eu utilizei uma tesoura para fazer o arremate do fio. Então, é isso que eu utilizei. E agora a gente vai dar sequência ao nosso passo a passo de hoje. Então, vamos lá. Para iniciar as correntinhas, vou fazer o meu nó corrediço. Faço como se fosse um E, laço meu fio e passo dentro dessa alcinha. E ajusto esse nozinho aqui para não ficar tão folgado. Volto com essa laçada para ela não ficar tão folgada também. E agora vou dar início às correntinhas. Vou fazer então um total de 16 correntinhas. Esse é um total de correntinhas que eu sempre gosto de fazer nas bases das minhas bolsas. Mas você também pode fazer mais ou menos. E um detalhe importante, eu tento sempre fazer as correntinhas uma do mesmo tamanho da outra, pois isso traz um acabamento maravilhoso para o nosso trabalho. Já tenho as 16 correntinhas que eu preciso. Eu sempre faço 16, mas no final eu fico com apenas 15 correntinhas, pois a primeira, que é essa daqui, eu sempre pulo elas. E eu não gosto de trabalhar com essas alcinhas da frente, essas duas. Eu gosto sempre de virar as correntinhas e trabalhar com essas alcinhas do lado de trás. Então, vem aqui pegar a alcinha da segunda correntinha, pois a primeira eu não trabalho com ela. Ela vai servir apenas para dar altura ao primeiro ponto baixo. Laço meu fio e trago, dou altura o suficiente e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Olha, a correntinha de número 16 foi a que deu altura ao primeiro ponto baixo. Então, venho na próxima alcinha, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago e faço ponto baixo. Venho na próxima e vou repetir ponto baixo. E assim, vou trabalhar pontos baixos em todas as alcinhas das correntinhas de base. E assim como as correntinhas precisam ser padronizadas, os pontos baixos também precisam. Olha só, eu tento sempre fazê-los do mesmo tamanho. Então, vou fazer pontos baixos até a penúltima correntinha. Fiz pontos baixos até a penúltima correntinha, tenho 14 pontos baixos. E agora eu vou fazer o ponto baixo de número 15. Porém, eu não vou pegar essa alcinha do lado de trás. Vou inserir a minha agulha entre essas duas alcinhas. E vou fazer o meu ponto baixo que falta para que eu complete os 15 pontos baixos. Fiz aqui, então, 15 pontos baixos. Porém, nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Ou seja, vou fazer um aumento com 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Já aproveito para crochetar por cima dessa pontinha do início do trabalho, pois fazendo assim facilita bastante no arremate desse fio. E agora vou trabalhar sempre pegando essas alcinhas de trás, essas que estão mais abaixo no meu trabalho. Sempre deixo essa alcinha de cima
pois deixando ela, o acabamento do trabalho fica ainda mais bonito. Então, venho aqui, insiro a minha agulha entre a alcinha de baixo e a alcinha de cima, laço meu fio e faço pontos baixos. Venho na próxima e faço ponto baixo. E assim vou trabalhar um total de 13 pontos baixos. Sempre crochetando por cima dessa pontinha e ajeitando também o meu trabalho. Fiz aqui então os 13 pontos baixos da parte reta, pegando apenas a alcinha de baixo. E olha só como fica o detalhe maravilhoso. Mas se você preferir, você também pode pegar as duas alcinhas. Porém, eu gosto de pegar sempre a de baixo para ficar essa nervurinha no centro da base. E agora eu preciso fazer mais 2 pontos baixos junto com esse primeiro ponto baixo que eu fiz, para que eu fique com 3 pontos baixos, assim como eu tenho do outro lado. Então, vou inserir a minha agulha no mesmo espacinho que eu fiz o primeiro ponto e vou fazer o meu segundo ponto baixo. Fiz o segundo ponto baixo, venho no mesmo espacinho e faço o meu terceiro ponto baixo que eu preciso. Os pontos baixos da curvatura, é legal que você dê mais altura nessa parte de baixo aqui do ponto, pois assim o seu trabalho vai ficar mais bonito. Fiz aqui os 3 pontos baixos no mesmo espacinho, lembrando que eu não trabalho sobre essa correntinha. E agora eu vou soltar a laçadinha, tirar a agulha e fazer o fechamento. Então, vou pular essa correntinha de início, as alcinhas do primeiro ponto baixo, insiro a minha agulha por trás, pegando sempre essas duas alcinhas do segundo ponto baixo. Então, venho aqui, pego essa laçadinha de volta, coloco na agulha e levo para o lado de trás. Esse início da primeira volta é sempre mais difícil, mas depois vocês vão entender e vão conseguir fazer a sequência com muita facilidade. Olha, então vai ficar dessa forma. E agora eu vou trabalhar sempre com pontos baixos centrados. Para fazer o ponto baixo centrado, eu vou inserir a minha agulha no centro do ponto. Então, não vou inserir a minha agulha debaixo dessa alcinha. Eu vou vir aqui no centro do ponto, entre essas duas perninhas. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho a outra. E eu preciso inserir a minha agulha no centro, entre as duas. Então, venho aqui, insiro a minha agulha e também preciso sair no centro. Do outro lado, também tenho duas perninhas, uma de um lado e a outra do outro. E tenho sempre duas alcinhas acima. Puxo essa laçadinha para não soltar. Laço meu fio e trago para o lado da frente. Tenho essa laçada. Porém, eu preciso pegar essa alcinha, pois se eu deixar ela assim, ela vai soltar. Então, vou colocar ela de volta na agulha. Dessa forma, fiquei com as duas laçadas. Laço meu fio e trago e faço o fechamento, fazendo como se fosse uma correntinha. E agora, no mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto baixo centrado. Insiro a minha agulha entre as duas perninhas do ponto e ela precisa também sair entre as duas perninhas do outro lado. Laço meu fio e trago. Laço meu fio e faço o meu segundo ponto baixo centrado, pois essa correntinha representa o primeiro ponto baixo centrado da segunda volta. E agora eu vou trabalhar sempre pontos baixos centrados. Fiz aqui o primeiro e vou trabalhar mais 12 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Então, é sempre pontos baixos centrados. Se fosse ponto baixo normal, eu iria inserir a minha agulha debaixo das duas alcinhas e fazer o ponto. Porém, eu quero trabalhar com pontos baixos centrados. Para fazer o ponto baixo centrado, eu vim aqui embaixo, insiro a minha agulha entre as duas perninhas do ponto da base e do outro lado a agulha também precisa sair entre as duas perninhas, sempre debaixo das duas alcinhas. Laço meu fio e trago e faço ponto baixo centrado, pois os pontos baixos centrados fazem com que a base fique ainda mais durinha
e com a resistência maior. Pontos baixos normal faz com que a base fique ainda mais maleável. Vou fazer aqui então meu 13º ponto baixo centrado. E aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos juntos no mesmo espacinho, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Então, venho aqui no primeiro, insiro a minha agulha no centro do ponto, tanto do lado da frente como do lado de trás. E faço aqui o meu primeiro aumento, que é os 2 pontos baixos centrados juntos. Já tenho o primeiro. E agora o segundo. Porém, é bem importante vocês fazerem o ponto baixo centrado da curvatura, todos eles, dando mais altura nessa laçadinha. Vou mostrar pra vocês. Pois assim vai ficar um formato mais bonito na base. Então, venho no próximo ponto baixo de base, insiro a minha agulha no centro e faço sobre ele os meus 2 pontos baixos centrados juntos, que é o segundo aumento. Porém, eu sempre faço os pontos baixos da curvatura com mais altura no ponto. Solto mais esse fio aqui. E venho nesse último, que é o 3º ponto. Insiro a minha agulha no centro e faço o meu último aumento da curvatura da segunda volta. Então, é assim que vai ficando a curvatura da segunda volta. Agora, eu vou trabalhar os 13 pontos baixos centrados nessa parte reta, porém, apenas na primeira e na segunda volta, que eu irei ter 13 pontos baixos centrados na parte reta. A partir da terceira volta, já irei ter um ponto a mais. Então, na próxima volta, vocês vão entender todo o processo. E vou seguir fazendo aqui, então, os 13 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários, que eu venho ajudar vocês. E se você não for inscrito no canal ainda, já aproveita para se inscrever e fazer parte da família desse canal. Já tenho os 13 pontos baixos centrados que eu preciso. Agora, eu preciso finalizar os 2 aumentos que faltam, pois esse lado já tem o meu primeiro aumento. Então, venho nesse próximo ponto, insiro a minha agulha no centro e vou fazer o meu segundo aumento da curvatura. Sempre puxo mais o fio, dando mais altura, e finalizo o ponto baixo centrado. Venho no mesmo espacinho e faço o meu segundo ponto do aumento. Agora, venho nesse 3º ponto, insiro a minha agulha no centro do ponto e faço o meu 3º aumento da segunda volta da base. Finalizei os 3 aumentos, agora eu vou fazer o fechamento dessa segunda volta. Então, solto essa laçada, tiro a agulha. E agora, eu vou fazer com que essa primeira correntinha se torne ponto baixo. Para fazer, então, com que ela se torne ponto baixo, insiro a minha agulha por trás, debaixo dessas 2 alcinhas do primeiro ponto. Pego essa laçadinha, coloco na agulha de volta e levo para o lado de trás. Olha, agora a correntinha do início já tem as alcinhas, assim como os outros pontos baixos têm. Olha só que luxo. Vocês viram como esse fechamento é maravilhoso? Então, agora, para dar sequência, eu vou seguir o mesmo padrão, sempre fazendo pontos baixos centrados. Então, eu venho aqui no centro da correntinha, puxo esse fiozinho para essa laçada não ficar tão grande. Laço meu fio e trago para o lado da frente. Pego essa laçadinha que está ficando, coloco de volta na agulha. Tenho as 2 alcinhas agora na agulha. Laço meu fio e finalizo fazendo a minha primeira correntinha. Venho no próximo ponto da base e sobre ele eu vou fazer o meu primeiro aumento da terceira volta.
E para iniciar, faço sempre essa correntinha de início. Já fiz o meu primeiro ponto do aumento, venho no mesmo espacinho e faço o meu segundo ponto baixo centrado, formando o meu primeiro aumento. E agora vou trabalhar um total de 14 pontos baixos centrados. Ou seja, vai ter um ponto a mais nessa terceira volta. Na primeira e na segunda volta, eu tinha 13 pontos baixos. E nessa terceira volta, vou ter 14 pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base. E vou sempre arrumando o meu trabalho. Aqui está apenas um ponto baixo e aqui está o meu primeiro aumento. A partir desse ponto, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenho, então, os 14 pontos baixos centrados. Se você fizer dessa forma que eu estou falando para vocês, não vai ter erro no trabalho de vocês. Fiz um ponto baixo centrado sozinho no primeiro ponto do aumento desse lado da curvatura e no segundo ponto do aumento faço sobre ele o meu primeiro aumento desse lado da curvatura. Já tem, então, o primeiro ponto baixo, venho no centro do ponto baixo de base e faço o meu segundo ponto baixo, finalizando, então, o primeiro aumento. E agora, nesse próximo ponto de base, vou fazer apenas um ponto baixo centrado. Finalizei o ponto baixo, venho no próximo ponto baixo de base e faço sobre ele os meus 2 pontos baixos centrados, formando o segundo aumento da curvatura. E vou seguir o mesmo processo, um ponto baixo centrado sobre esse ponto de base. E nesse último do aumento, faço então o meu aumento sobre ele. Finalizei, então, os 3 aumentos que eu precisava da curvatura. Tenho, então, a sequência de um ponto baixo e, em seguida, o aumento. Um ponto baixo, o aumento. Um ponto baixo e o aumento. Vou trabalhar agora os 14 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E vocês já vão entender como vai ser do outro lado. Fiz aqui os 14 pontos baixos da parte reta, vou conferir com vocês. Aqui eu tenho meu terceiro aumento em cima do segundo ponto do aumento da base. Então, eu venho nesse primeiro ponto que está sozinho e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui os meus 14 pontos, assim como eu tenho desse outro lado aqui. Venho no segundo ponto do aumento e faço sobre ele o meu aumento. Porém, esse já é o segundo ponto do aumento dessa curvatura, pois do outro lado já tem um aumento. E vou fazer o mesmo padrão que eu fiz na outra curvatura. Um ponto baixo centrado, o aumento, um ponto baixo centrado. E nesse próximo, o aumento. Que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E como vocês podem ver, aqui está a correntinha, somente ela representando o primeiro ponto baixo. E no segundo ponto do aumento da base está o meu terceiro aumento, que no caso foi o primeiro. E se você preferir seguir fazendo mais voltas, você pode fazer o fechamento normal, assim como a gente fez nas voltas anteriores. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero passar para vocês, para facilitar a vida de vocês. Vou repetir novamente.
fiz um ponto baixo no primeiro ponto baixo do aumento da base. No segundo ponto do aumento da base, fiz o meu aumento. E fiz o mesmo processo. Um ponto baixo sozinho no primeiro ponto da base do aumento. E no segundo ponto do aumento da base, fiz o meu aumento. E assim eu faço em todos os 3 aumentos da base, tá? Sempre intercalando. Para fazer a quarta volta, se você quiser aumentar, você vai inserir a agulha no centro da correntinha, normalmente, assim como a gente fez anteriormente. Vai ajustar esse fiozinho, essa laçadinha, na verdade. E vai trazer o seu fio e coloca essa laçadinha que está aqui atrás na agulha de volta. Laço meu fio e faço a correntinha de início. Como aqui na terceira volta eu tenho um ponto baixo e em seguida o aumento, agora eu vou ter 2 pontos baixos centrados. Então, aqui eu já tenho a primeira correntinha representando o primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, insiro a minha agulha no centro dele e faço o segundo ponto baixo centrado. Venho no segundo ponto do aumento da base e faço sobre ele o meu primeiro aumento da quarta volta, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E vou seguir, então, agora fazendo 15 pontos baixos centrados. Vou mostrar para vocês como seria a quarta volta. Finalizei aqui, então, os 15 pontos baixos centrados após o primeiro aumento da quarta volta. Vou conferir com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, pessoal, tenho a quantidade perfeita que eu preciso de pontos. Lembrando que aqui atrás eu fiz um ponto baixo centrado sobre o primeiro ponto baixo centrado do aumento da base da segunda volta. E no segundo ponto do aumento da base que eu fiz o meu aumento. Então, nessa terceira volta, eu tenho a sequência de um ponto baixo centrado e o aumento. Na quarta volta, eu vou ter a sequência de 2 pontos baixos centrados e, em seguida, no segundo ponto do aumento da base, o meu primeiro aumento dessa curvatura. Então, venho aqui no segundo ponto baixo centrado do aumento da base e faço sobre ele o meu primeiro aumento da curvatura desse lado. Que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Agora, eu vou seguir repetindo 2 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Para que você não erre e não tenha dúvida, é bem fácil. Não tem segredo, gente, quando vocês entenderem isso. É sempre no segundo ponto do aumento da base que eu faço o meu aumento sobre ele. Então, venho aqui sobre esse ponto, que é o segundo do aumento da base, e faço sobre ele o meu segundo ponto baixo centrado. Então, agora vocês conseguem ver com mais facilidade 2 pontos baixos centrados entre cada aumento nessa quarta volta. Então, esse seria o padrão de pontos para fazer 4 voltas. Se você quiser fazer 5 voltas, aí você vai ter 3 pontos baixos centrados entre cada aumento. E em seguida, no segundo ponto do aumento da base, que no caso seria esse aqui e esse aqui, e também no próximo, seria da mesma forma, você ia fazer o seu aumento sobre ele. E em seguida, iria fazer 16 pontos baixos centrados na parte reta. Então, esse é o padrão de ponto para você conseguir fazer uma base perfeita. Lembrando que é muito importante você sempre ajeitando a estrutura da sua bolsa desde o início, começando pela base, pois esses detalhes são muito importantes para o trabalho de vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe para mim nos comentários.
que eu vim ajudar vocês da melhor forma possível. Vou desmanchar todo esse pedaço que eu já fiz aqui, pois eu quero apenas 3 voltas. Vou mostrar para vocês como seria para fazer a finalização da base. Para desmanchar é super fácil, né, gente? Agora, para crochetar é o problema. Então, volto aqui. Vou cortar o meu fio um pouquinho mais longe. Pego a minha tesoura e corto o fio. Cortei, então, meu fio. Agora, solto essa laçadinha, puxo esse fiozinho todo. E vou fazer o processo do fechamento. Porém, com apenas esse fiozinho. Então, insiro a minha agulha aqui debaixo dessas 2 alcinhas. Pego esse fiozinho e levo para o lado de trás. E eu preciso voltar com ele aqui nesse mesmo espacinho de onde ele mesmo está saindo. Olha, está saindo de dentro desse último ponto baixo. E ele precisa voltar para que eu consiga fazer as alcinhas da correntinha, fazendo com que ela se torne ponto baixo, assim como os outros que eu já tenho na base. Então, vira aqui o meu trabalho. E vou inserir a minha agulha debaixo dessas 2 alcinhas aqui de trás, do último ponto que eu fiz. Pego esse fiozinho, coloco na agulha, trago para o lado de trás, olho se tá do mesmo tamanho das outras alcinhas que eu tenho, e vou fazer o arremate desse fio, escondendo ele por baixo dos pontos que eu já tenho crochetado. Trago esse fiozinho. E vou esconder de forma que eu acho que fique seguro o meu trabalho. Eu gosto sempre de fazer o nozinho. Para fazer o nozinho, eu trago meu fio por baixo de algum ponto. Faço primeiro essa laçadinha, tiro a agulha, coloco a agulha novamente dentro da laçadinha, pego a pontinha do fio e passo dentro dessa laçadinha, fazendo então um nozinho do arremate, que eu gosto sempre de fazer. Finalizo escondendo essa pontinha que ainda tem de fio. Se você sentir que já tá seguro o seu trabalho, já pode arrematar essa pontinha e já está pronto a base da sua bolsa. Corto aqui esse excesso para ficar bem bonito. Corto esse aqui também do fiozinho do início. E já tá pronta a base da minha bolsa. Olha isso, gente, perfeita. Se você gostou, deixa o like para me saber, deixe também seu comentário. Me ajude a divulgar esse trabalho maravilhoso compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal se você ainda não foi inscrito. Fazendo assim, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e faz com que mais pessoas adquiram esse conhecimento. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.